Muito bem, vamos agora à pergunta do José, de Miramar. Muito bem. O José pergunta o seguinte: José, muito obrigado pelo carinho, pela confiança e por teres entrado em contato comigo aqui no programa. A pergunta é a seguinte: Andy, qual o motivo por que no Brasil, gostaria de saber se é verdade, pois me falaram que os gays, eles são impedidos de serem dadores, ou no caso nós usamos no Brasil o verbo doar, doadores de sangue. Falo de gays porque geralmente há mais homens a serem dadores de sangue em Portugal. Sei de homens gays que podem ser dadores, mas têm que esperar um ano, ou seja, a sua última... Ai meu Deus, eu estou rindo porque isso é verdadeiro. A sua última relação sexual tem que ser um ano antes da colheita de sangue, né? Olha, tá difícil até se for o caso de padres e freiras. Isso é tão ridículo. Porque essas são questões legais, né? Há uma questão que às vezes assim, para que um parlamento se torne um círculo, para que um parlamento se torne um circo, basta estender uma lona, porque já está repleto de palhaços. Exatamente isso. Agora veja bem, e lá precisa ser gay, não é? Para poder doar sangue depois de um ano de abstinência sexual. Isso é tão ridículo, porque chega às raias do ridículo, a ignorância, não é? Como se simplesmente dizer, não, sim, senhor, já faz um ano que eu tô assim, na seca, pode pegar meu sangue. Ora, mas vejam aqui raias do ridículo. As pessoas chegam na confecção de leis e tudo mais. Ora, pelo amor de Deus, partir do pressuposto que as pessoas vão dizer todas a verdade, né, e que esse seja um critério para poder ou não doar sangue ou dar sangue, né, ter um ano de abstinência sexual no caso de serem homossexuais, não é? E quantos homossexuais são... Quando eu estava no armário, na escola, eu me lembro que chegava-se, né, ali com o centro de saúde e se ia, então todo mundo, toda a gente, os alunos todos iam doar sangue. Era uma coisa muito estranha quando alguém dizia que não podia doar. Tinha que justificar. Não, é que eu sou sei lá eu que, qualquer coisa. Ah, tá bem. Agora, não, eu não posso, eu sou gay. Mas, pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos de ignorância, não é? Por isso eu digo, realmente, às vezes, um parlamento, a única coisa que precisa para ser um circo é ter uma lona, não é? E hoje, com a modernidade, existem os circos feitos, aqueles circos fixos, que não são os circos de peregrinação, não sei como se diz, os círculos ambulantes, né, que vão de cidade em cidade. Hoje tem aqueles grandes circos, né, como o Circo de Moscou, o Circo de Soleil e tudo mais, que são grandes ginásios, como se fosse uma espécie de arenas gigantescas. É muito parecido com o Congresso Nacional. Gente, não precisa nem de lona, porque é uma palhaçada. Né? Pronto, narizes vermelhos ali, já, né, a coisa é por ali. Então eu não sei nem como te responder essa pergunta tão ridícula. Não a pergunta não é ridícula. O ridículo do assunto, sim, no Brasil e aqui em Portugal também existem reivindicações e as pessoas... Porque isso é vergonhoso, né? Isso é uma vergonha sequer, uma vergonha para um país, né, supostamente como Portugal tem muitos avanços que o coloca entre os países mais desenvolvidos do mundo em muitas áreas, tá certo? Mas em outras áreas, algo dessa natureza. O Brasil, então, nem se fala, não é? Nem se fala, então, há a questão de que gays não podem doar sangue, como se todos viessem escritos na testa, são gays, não é? Ainda mais os que estão no armário, que às vezes
por constrangimento não se revelam, né? E ora, imagina se isso é critério para se doar ou não sangue. A pergunta, que aliás já me fizeram, a pergunta quando foi a sua... Aliás, como tinha antigamente, agora essa pergunta está proibida. Pertences a um grupo de risco? Claro, uma vez eu respondi, eu já era sim, eu sou hétero. E ela me olhou assim, não, claro, porque se o índice de HIV no Brasil é superior na população hétero do que na população LGBT, então o grupo de risco é os héteros, tá certo? Porque justamente as pessoas heterossexuais, sobretudo homens, né, casados, têm relações extraconjugais, muitas vezes homossexuais, sem nenhuma proteção, e transmitem para suas esposas e filhos depois, né, o HIV. E por isso o índice de contaminação chegou a um determinado momento que ultrapassou na população heterossexual o índice de contaminação da população gay. Então, quando perguntaram, pertences a um grupo de risco? Sim, aos héteros. Mas, quer dizer, chega a estes píncaros do ridículo, não é? Esse tipo de situação que não tem outra que não, né, ficar um pouco exacerbado quando se depara com esse tipo de situação, como é o caso do Brasil, não é? Como se, não fosse a coisa mais fácil do mundo, porque não se trata só de HIV, mas evidentemente que essa é uma questão que foi colocada como apenas por preconceito, para denegrir isso lá nos anos 80, não é? E criar este horror e essa imagem sobre os homossexuais, como se por acaso os heterossexuais não fossem igualmente pervertidos nas suas práticas sexuais, em prostíbulos, etc, etc, etc. Primeiramente. Né? Segundamente, o fato de que, ora, como não se vai ter, como se pode supor que a garantia de que aquele sangue é adequado para ser usado em transfusões é apenas a palavra de quem doou o sangue? Mas como é que se pode chegar a este grau de palhaçada, não é? E como se por acaso não houvesse já, como se faz com qualquer pessoa, ao doar sangue, aquele sangue passa pelos exames a ver se não tem hepatite ou algum tipo de infecção que às vezes a pessoa nem sabe e não está tendo nem sequer uma fé. Às vezes não sabe, não é? Que tem uma hepatite ou alguma coisa e este sangue já não é próprio. Então, quer dizer, a única segurança que uma pessoa que precisa de transfusão de sangue é a palavra de quem doou o sangue, de que o sangue não está ótimo, não tem HIV, pode ficar tranquilo, pode usar para transfusão. Esse é o critério. Então, quer dizer, é tão ridículo que é óbvio que isso só surgiu lá na década de 80, que foi quando surgiu esse tipo de coisa, como uma situação terrivelmente discriminatória ao público LGBT, que na ocasião foi alvo, né, do inicial da questão do HIV, né, como se fosse uma doença, né, que só sendo homossexual se teria, né, uma vez que ela se espalhou rapidamente pelas outras, porque não é uma doença que tem que ver com que tem que ver com a orientação sexual, sim, com o tipo de comportamento. Que qualquer pessoa que faz sexo sem proteção contamina-se, não é? Mas pronto, naquela época, anos 80, estava-se nessa obscuridade, agora continua-se também numa grande obscuridade, né? Mas pronto, foi a partir daí que surgiu os tais grupos de risco, né? Então, eram proibidos de doar sangue e os critérios eram esses, né? Tinha que ter não sei quantos meses de abstinência sexual, mas olha aqui, quem é que vai filmar, como é que se vai constatar que uma pessoa está há tantos meses em abstinência sexual? Então, mas como é cabível, né, uma coisa dessas, se chega realmente ao píncaro do ridículo, né, a não se ver um parlamento, seja ele estadual, no caso do Brasil, né,
o parlamento nacional ou os parlamentos municipais como verdadeiros circos, né? Um bando de palhaços lá dentro e sustentados por outras estruturas fora, né, da sociedade que sustentam esse tipo de coisa ridícula, né? E completamente, meu Deus, né? Às vezes eu penso assim que estamos verdadeiramente na Idade Média e às vezes a verdade é essa, o obscurantismo, né, é tal que às vezes parece que nós nem sequer saímos da Idade Média ou no mínimo estamos entrando outra vez numa. Então pronto, José, aqui está respondida a tua pergunta, que aliás não se trata de resposta, foi simplesmente um comentário, né, a respeito do que tu colocas na tua pergunta. Tá bem? Um grande abraço, tudo de bom, muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela confiança e fica sempre à vontade de manter contato comigo aqui.